Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui com os amados, para voltar àquele texto de Marcos capítulo 4, versículo de número 41, parte B, que diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Jesus é algo de tudo de maravilhoso que nós podemos imaginar. Jesus, ele é na sua excelência o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é aquele que nos redimiu, é aquele que nos dá a viva esperança. Mas, como eu disse da aula, ou melhor dizendo, na palavra anterior, em que os discípulos eles ficaram surpreendidos e fizeram essa pergunta porque eles não, dentro da sua limitação, eles não conseguiram ver nem entender esse mistério do Senhor Jesus acalmar o mar e emudecer o vento, e tudo se fez bonança. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, que nós vimos na live ou na aula anterior, porque essa aula aqui é um complemento, melhor dizendo, é um reforço das nossas aulas que nós estamos tendo lá no Básico em Teologia, e vou colocar ela gravada para os amados que não puderam assistir a primeira aula, como depois dessa nossa percorrida na questão desta pergunta dos discípulos, nós vamos gravar uma aula que vai tratar de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que sem esses três capítulos nós jamais entenderíamos o restante das Sagradas Escrituras, como todo o Gênesis também. Sem o Gênesis, sem o princípio, nada poderíamos entender das Sagradas Escrituras. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa pergunta é que os discípulos, aqueles que estavam no barco, eles não conseguiam compreender que Jesus possui alguns atributos divinos. Nós vimos da aula na filmagem passada da questão de um dos atributos, que é Jesus, que é eterno. Mas existe ainda mais 4 atributos que nós vamos responder esta pergunta daqueles discípulos que estavam no barco, para que a gente possa conhecer mais quem é Jesus Cristo. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Primeiro, os atributos de Jesus é algo que está soberano, é algo transcendente, e só alguém com esse atributo poderia fazer com que o vento e o mar lhe obedecessem, tá? E qual é esse atributo? O atributo está lá em Mateus 28, versículo de número 20. Mateus 28, 20 vai nos revelar que um dos atributos divinos que Jesus Cristo possui é que ele é onipresente. Onipresente. Tá certo? Olha só o que diz Mateus 28, versículo de número 20. Diz assim as Sagradas Escrituras: ensinando-os a guardar, a reter, né, todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou, olha só, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que significa? Que Jesus Cristo, ele é onipresente. E ele sempre se faz presente até a consumação dos séculos, tá? Ele sempre está conosco. Ele sempre está no nosso dia a dia, na manhã, tarde e noite. Ele é onipresente no meio daqueles que o amam. Ele é onipresente. Quer ver outro texto que nos vai revelar a onipresença de Jesus Cristo? É Efésios capítulo de número 1, versículo de número 23, o qual o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Efésios,
ele vai nos revelar no capítulo de número 1, versículo de número 23, ele vai dizer assim, olha só o que diz: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. E quando o autor da carta aos Efésios nos revela que ele enche todas as coisas, significa que Jesus está em todos os lugares. Ele preenche todas as coisas. Ele é a plenitude. Ele preenche, ele está aqui no momento que eu estou falando com vocês. Ele está lá com o irmão Nelson na Bolívia, ele está lá com a irmã Francisca lá em Guiné-Bissau, ele está lá com meu amigo pastor Nilson lá no Rio de Janeiro, e ele está também agora lá no meu querido pastor Djalma lá no Anil, né? Então Jesus ele está em todos os lugares. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo e ele é onipresente, ou seja, Jesus possui um atributo divino, ele está em todos os lugares, a sua presença é real. Então, um dos atributos de Cristo, além de ele ser eterno, ele também é onipresente. Amém? Outro fato, outro atributo que aqueles discípulos não conheciam quando eles fazem essa pergunta: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? O interessante é que Jesus Cristo, além dele ser onipresente, Jesus Cristo também é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, tá? Onde é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 30. 16, versículo 30, que diz assim a palavra do Senhor Jesus de Nazaré. Diz assim: agora vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Ou seja, eles estavam afirmando que agora eles estavam vendo que Cristo sabe de todas as coisas. E que não precisava de que alguém perguntasse, porque ele sabia de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Aí diz aqui, e eles vão confirmar, crendo, afirmando para Cristo, por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Tá? Então o que eu quero dizer para mim e para você nessa tarde: Jesus sabe de tudo. Jesus conhece tudo. É por isso que o autor do Apocalipse, naquela visão que ele tem de Cristo glorificado, ele vai afirmar que ele tem os olhos como chama de fogo. Ele conhece tudo, ele penetra em tudo, ele conhece tudo, ele sabe o que se passou ontem, ele sabe o que se está passando hoje e ele sabe o que vai se passar amanhã. Ele é onisciente. Outro texto também que vai nos revelar a onisciência de Cristo é no capítulo 21, versículo de número 17 do Evangelho de João, que diz assim, ó: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro conseguiu entender, Pedro conseguiu absorver que Jesus sabe de todas as coisas. Ou seja, Jesus, ele é onisciente. Ele sabe o que se passa na tua vida. Ele sabe qual é a tua necessidade, mas também ele sabe que lá na frente
Isso vai passar. Essa adversidade, essa tribulação, essa angústia vai passar. Por quê? Porque ele tem um outro atributo divino, que além dele ser eterno, que além dele ser onipresente, e que além dele ser onisciente, ele tem um outro atributo, que é o atributo de onipotência. Ou seja, Cristo pode todas as coisas. Cristo pode todas as coisas. O que eu quero dizer para mim e para você nessa tarde? Que aquilo que é impossível para mim e para você, para Jesus não é. Aquilo que não está no nosso alcance pela nossa limitação humana, Jesus, por ser divino, Jesus, por ser o Filho de Deus, ele possui também os atributos divinos. E um desses atributos é esse que eu estou falando para você agora. Ele é o quê? Onipotente. E olha o que diz o versículo de número 19 do capítulo 5 de João. Ele diz assim, ó: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Se Deus pode transformar águas amargas em doce, o Filho também pode. Se Deus pode transformar tristeza em alegria, o Filho também pode. Se Deus pode mudar o impossível em possível, o Filho também pode fazer. Por quê? Porque ele é onipotente. O Filho também semelhantemente faz. Aquilo que o Pai faz, o Filho semelhantemente também faz. Ou seja, Jesus Cristo, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. E nós servimos e seguimos a Cristo. E nós temos que ter essa consciência e esta convicção que se as coisas estão de pernas para o ar, ele coloca em ordem. Porque ele é onipotente. Outro fato interessante que a Bíblia Sagrada revela de um dos atributos de Cristo Jesus está em Hebreus capítulo 1, versículo de número 12. Esse é um texto conhecido, é um texto que vai nos revelar que Jesus Cristo tem um atributo extraordinário. Olha só o que diz Hebreus capítulo 1, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra que nos transforma, que nos renova. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, está falando de quem? De Cristo. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele é o mesmo, ele não muda. E um dos atributos divinos é que Deus é imutável. E Cristo também é imutável, Cristo não muda. Olha só o que diz Hebreus 13, versículo de número 8. É outro texto conhecido que nos revela a imutabilidade de Cristo. Jesus Cristo, diz o versículo de número 13, versículo de número 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Se ele é bom lá atrás, ele é bom hoje e ele é bom amanhã. Se foi misericordioso ontem, ele é a mesma misericórdia hoje e a mesma misericórdia amanhã. Se ele foi justo ontem, ele é justo hoje, ele sempre será justo. Ele não muda. Jesus Cristo é imutável. Quem é este? Quem é este que até o mar, melhor, que até o vento
e o mar lhe obedecem. É interessante que eles falam de dois pontos. O vento. Você não vê o vento. Você sente o vento. Você não sabe de onde o vento vem. Você não sabe para onde o vento vai. O vento sopra onde ele quer, disse Jesus para Nicodemos. Ele é aquele que controla o vento. Ele sabe de onde vem o vento. E ele sabe para onde o vento vai. Ele sabe como surge o vento. Ele é imutável. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é eterno. Ele é criador. As coisas invisíveis que nós não vemos e só sentimos, ele também criou. O vento é um exemplo disso. Quem é este que até o vento e o mar? O mar nós enxergamos. O mar, muitas das vezes mergulhamos. É do mar que os pescadores tiram o alimento para abastecer os mercados. E hoje eu tive o privilégio de comer um peixe cozido, que delícia, eu mesmo fiz, eu adoro cozinhar. Deus é maravilhoso, Cristo é maravilhoso, nos deu o mar também para nos alimentar. Ele cuida de nós, Ele não mudou e nunca mudará. Que Deus em Cristo nos abençoe.